Você já conhece a metodologia OKR e os benefícios que ela pode trazer para os resultados da sua empresa? Eu sou Marcelo Ladeira, CEO da Cytor, e hoje eu vou te ensinar tudo sobre esse método de gestão ágil de desempenho com foco nos resultados. O conceito de OKR surgiu na década de 70, introduzido por Andy Grove, cofundador da Intel. Ele foi baseado no método Management by Objectives, também conhecido como MBO, de Peter Drucker, um dos pais da administração moderna. Apesar de ter surgido na década de 70, a metodologia OKR se espalhou para outras empresas apenas em 1999, pelas mãos de John Doerr. Ele usava OKRs na Intel e levou para outras empresas, entre elas o Google, que na época tinha apenas 40 colaboradores. A partir daí, a metodologia ganhou fama mundial, começou a ser utilizada por diversas startups e hoje em dia até grandes empresas a utilizam para alcance dos seus objetivos. Vamos descobrir então por que os OKRs são tão famosos? A metodologia OKR pode ser definida como um modelo de gestão ágil de desempenho com foco nos resultados. Se você ainda não conhece as metodologias ágeis, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui no card, em que nosso especialista de gestão te ensina tudo sobre esse tema. Continuando, de forma simplificada, os OKRs são um conjunto de objetivos interrelacionados que contribuem para a estratégia da organização. Esses objetivos podem ser alcançados de forma individual ou coletiva, e todos os colaboradores devem entender e saber alcançar suas metas, minimizando esforços desnecessários. Dessa forma, a metodologia OKR eleva a produtividade, reduz o estresse no ambiente de trabalho e também aumenta a motivação de todos. Na hora de definir os OKRs, é importante lembrar que eles devem ser suficientemente simples para que todos entendam e fiquem animados em alcançá-los. Quando aplicados com sucesso, os OKRs funcionam como uma ferramenta de comunicação interna, integrando as equipes por meio de objetivos alinhados à cultura organizacional da empresa. Para isso, eles devem ser inseridos no dia a dia das equipes e as atividades do time devem ser priorizadas com base neles, devendo existir reuniões regulares para acompanhamento e um calendário claro, de definição dos novos OKRs da equipe para o novo ciclo. Além disso, o processo de definição dos OKRs é muito mais bottom-up do que top-down, ou seja, o ideal é que os próprios colaboradores proponham esses objetivos, é claro, respeitando o alinhamento com os objetivos da empresa. Dessa forma, conseguimos engajar ainda mais as pessoas no processo. Agora, o que acha de entender um pouco mais sobre a estrutura de um OKR? A primeira parte são os objetivos. Eles têm a função de comunicar, motivar, desafiar as equipes, mas sem exagero, tá? Por isso, sempre devem ser curtos e qualitativos, além de inspirarem e envolverem todos. Os objetivos também devem ter um prazo de conclusão e um responsável. Uma boa dica na hora de criar os objetivos é usar verbos para estimular o seu time, tais como conquistar, lançar, aumentar, gerar, crescer, etc. A segunda etapa na hora de criar os OKRs é a definição dos resultados-chaves. Eles são um conjunto de métricas que permitirão acompanhar o andamento do objetivo. Para cada objetivo, é sugerido usar de 2 a 5 resultados-chaves, que devem ser quantitativos e mensuráveis. Então fique atento, se não tem número, não pode ser considerado um Key Result. E não se confunda, os Key Results devem ser metas e não tarefas. É importante focar no objetivo final e não na atividade meio. Qual que é o resultado que a execução daquela tarefa vai trazer para o meu objetivo. Então foque no resultado. Para ficar ainda mais fácil de entender, um bom objetivo seria aumentar a nossa presença digital em 20%. Para alcançar esse objetivo, 2 resultados-chave que a gente poderia medir são alcançar 500 mil visitantes e gerar 3 mil leads num determinado mês. Fácil, não é? Geralmente, as metas dos OKRs são traçadas para um período de 3 meses. Isso permite mais agilidade e uma rápida adaptação a mudanças, cenários bem comuns nas startups e no mundo de hoje em dia. No entanto, cada empresa pode implantar a metodologia da maneira que melhor se adaptar à sua realidade. No caso das metas serem estabelecidas para um período maior, eu recomendo que você faça uma divisão em objetivos menores, para que possam ser acompanhados a cada trimestre. Depois de criar seus OKRs, é preciso dar uma pontuação para eles. Existem diversas maneiras de fazer isso. A minha sugestão é começar da forma mais simples. Cada Key Result é avaliado de 0 a 1 ou de 0 a 100.
Todos os Key Results de um objetivo têm o mesmo peso e assim é possível calcular o resultado do objetivo. Lembrando que um resultado acima de 0,6 ou de 60 já é considerado positivo num OKR. Agora que você já sabe quase tudo sobre como implementar OKRs, vou te contar alguns segredos para que você não caia nos erros mais comuns na hora da prática. O primeiro erro é criar muitos OKRs. Lembre-se sempre da simplicidade do foco. Eles devem ser uma lista de objetivos prioritários com métricas de avaliação e não uma lista com tudo que você tem que fazer. Outra falha comum é a falta de alinhamento. Por isso, nunca determine os OKRs sozinho. Converse com seu time, com outras equipes, esteja alinhado com os OKRs da empresa e com a cultura da sua organização. Outro erro é definir uma meta e deixá-la de lado. Sem acompanhamento regular, é impossível alcançar os seus objetivos. Por isso, eu recomendo que você faça pelo menos 3 reuniões dentro de um ciclo trimestral para acompanhar a evolução dos OKRs. Por último, não escreva metas fáceis de serem alcançadas. Os objetivos devem ser desafiadores, disruptores e devem motivar você e sua equipe a pensar fora da caixa para alcançá-los. Ufa, é muita informação, não é? Mas eu juro que vale a pena. E não sou só eu. Empresas gigantescas já aderiram à metodologia dos OKRs, como Google, LinkedIn, Spotify, Airbnb, e eu não estou falando só de tecnologia não. Até Walmart e várias outras empresas tradicionais utilizam a metodologia. É claro, em indústrias tradicionais, em que o ciclo de produção é muito longo, pode ser melhor usar outras metodologias, como o GPD. No entanto, ainda assim dá para implementar o OKR em determinados departamentos, como de inovação, de tecnologia, de marketing. Para finalizar, vamos para a prática com um passo a passo simples de como implementar o OKR na sua empresa. Primeiro, defina um grande objetivo para a sua organização ao longo do ano. Depois, defina 3 objetivos relevantes alinhados a esse seu objetivo anual e que possam ser trabalhados no próximo trimestre. Em seguida, crie entre 2 e 5 resultados chaves para alcançar cada um desses objetivos. Agora, divida as tarefas entre as suas equipes de acordo com a capacidade de execução de cada uma delas. Ao final do trimestre, refaça tudo novamente, alinhando 3 ou 5 novos objetivos àquele objetivo principal. Lembre-se também, a cada final de ciclo é mais uma oportunidade para evoluir o seu modelo de OKR. Deu para entender como a metodologia de OKR pode ser uma forte aliada para os resultados da sua empresa, né? Ela tem sido cada vez mais usada por empresas de todo o mundo pela sua simplicidade, agilidade e flexibilidade, e vai ser capaz de ajudar você também. Por ser um método ágil, também é fundamental ressaltar que a sua empresa deve estar preparada para falhar em alguns momentos. E são justamente esses momentos os mais importantes para avaliar a estratégia e buscar a melhoria contínua. Conta pra gente, você já teve alguma experiência com OKR ou pretende implantar na sua empresa? Se você quiser se aprofundar ainda mais sobre o tema, temos um artigo no nosso blog sobre isso. Confere o link aqui na descrição do vídeo. Agora, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e compartilhe o conteúdo. Isso ajuda muito a gente. Nos siga também nas redes sociais para continuar acompanhando conteúdos exclusivos para a gestão da sua empresa. Até mais! Eu mudei a frase. Nossa, já vez.